Bom dia, pessoal. Tocar eu de novo. Quem não tirou férias do portal nesse final de ano já vai falar, gente, ela de novo. Né? Sou eu. Quem muito deve, muito tem que fazer para pagar, né, gente? Então, fui convidada novamente para estar aqui. E foi um período muito difícil para ver o que eu ia falar de novo, né, em tão pouco tempo. E a última palestra, que foi no último domingo do ano, a gente conversou sobre, né, reflexões e rituais de passagem de um ano para o outro, como a gente deveria, né, sugestões de como começar esse ano, as análises, o que a gente tem que manter, o que a gente tem que mudar, enfim. Foi um assunto legal, usei comédia, tudo mais. Porém, hoje, eu vou falar de um assunto um pouco mais assim, pesado, né? As fotos de paisagem que vocês vão ver aqui são todas fotos minhas, porque eu gosto de tirar foto do céu e de paisagem. E aí eu escolhi colocar esse céu bem preto, né, de um dia que a chuva veio forte, nem lembro quando foi, para mostrar que é um assunto que vai gerar movimentos na cadeira, né? A Perla está falando isso, a gente vai, né, conversar sobre isso, mas a gente está num centro espírita. E no centro espírita a gente fala do espiritismo, e qual que é um dos princípios do espiritismo que geralmente é diferente das outras religiões? Fala, tio. Qual que é um conceito espírita? Outras pessoas podem chutar também, não tem certo e errado. Vai, até eu chegar no tema da palestra, me ajuda. Reencarnação, quem falou? Nossa, nem reencarnação. É outro dogma, o tio está falando que é o único dogma que tem na doutrina espírita, reencarnação. E para a gente reencarnar, o que tem que acontecer? Fala em outras palavras. Morrer e nascer. Aí a gente gosta de falar da parte do nascer, né? E da parte do morrer? Não. A gente fala, tem que desencarnar, parece que deixa o negócio mais suave, né? Mas não, a gente morre, o corpo físico morre. E é sobre isso que a gente vai tratar, tá bom? Então vamos lá, no Livro dos Espíritos, no livro 4º, Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. No item 2, ele é intitulado Perda de Entes Queridos, tá? Essa foto é do meu vasinho. Tem uma música muito bonita que chama O Mistério entre a Flor e o Espinho, do Vinícius Zurlo. Depois, quem quiser procurar, ela fala sobre esse mistério da morte, né? Dessa beleza, que é o que a gente conversa muito no Espiritismo, da gente entender o que é a morte e conseguir achar um sentido para isso. E aí eu vou falar disso mais para frente também. E ele fala das perdas e gozos de entes queridos. Por que eu escolhi esse tema de novo? Além de ser um tema que eu venho estudando há um tempo, né? E eu trabalho com isso no meu voluntariado, que é o tema da nossa palestra, eu não sei se vocês notaram, né? Mas esses últimos, dezembro e janeiro, tanto de acidentes, de tragédias, né, de aviões caindo, helicóptero caindo, enchente, morro desmoronando, que a gente até pode falar no Espiritismo que são os resgates coletivos, né, se a gente for estudar isso e tentar entender o porquê está acontecendo, né. E um fato que me chamou muita atenção, e eu vou parar de falar, senão eu vou dar spoiler, deixa eu passar para outro item, é sobre a morte em si, mas aí eu vou contar depois. Então, na pergunta 934, a perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é ela irreparável e independente da nossa vontade? Então, o que eu entendo dessa pergunta? E aí é uma compreensão minha, tá bom? Nós espíritas, quando passamos pela morte, né, pelo desencarne de um ente querido, a gente vai sentir dor? É assim que eu entendo. A gente vai sofrer, a gente vai chorar, a gente talvez se desespere, a gente talvez questione Deus. Né? É isso que acontece? Na minha opinião, eles estão perguntando isso. E aí, o que ele responde? E o grifo é meu, tá bom? Essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. Ou seja, eu entendo que ele quis dizer que é para todo mundo, né? É uma prova ou expiação
e lei para todos. Eu entendi assim, ó, seja por qual for o motivo, se a gente tem que passar por isso porque a gente está espiando alguma coisa, que é um resgate, seja porque a gente tem que testar as nossas virtudes, né, provar alguma coisa, se eu for muito rica, se eu for muito pobre, se eu for classe média, se eu for criança, jovem, adulto, eu vou sentir, tá? Mas é uma consolação poderes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. No meu caso, eu sempre dependo de alguém, um médium. E aí aquela história, né? O telefone toca de cima para baixo. Então pode ser que a gente, nos meios que a gente tem hoje, a gente nem consiga fazer essa comunicação. Ou se faz, por exemplo, durante o nosso sono, muitas vezes a gente não lembra, né, que isso aconteceu. Algumas pessoas conseguem sonhar e lembrar, outras pessoas conseguem ver, ouvir, outras têm a graça de receber alguma comunicação verbal ou escrita pela psicografia nessas reuniões abertas, como o Chico fazia, né? Mas enquanto não tem, ele fala assim, ó, é isso que vocês têm para agora, mas todo mundo vai sentir. E no meu entendimento, isso a gente chama luto. Né? Sabe aquela dor, sofrimento que ele falou que a gente vai ter? Eu entendo sendo como luto. Ok? Então, por que a gente tem que falar sobre luto? Porque muitas vezes a gente passa por ele sem saber o que é ele. Sem saber, talvez, o que esperar dele. O luto, ele é individual. Cada um de nós vai vivenciar o luto de uma maneira diferente. Mas há princípios que dão uma orientada, né, do que talvez fosse um fluxo, entre aspas, normal da coisa. Né? Não que exista um normal, porque cada um vai vivenciar de uma maneira, mas existem estudos que mostram o que mais ou menos acontece. Entretanto, hoje a gente vai falar mais do luto das crianças e dos adolescentes. Lembra que eu falei que estava me chamando a atenção? No acidente do helicóptero, quem que sobreviveu? A menina de 11 anos que perdeu os pais. Nos outros desastres, quem sobreviveu? A criança. Teve morte de criança e teve sobrevivente criança. Então, vai perder familiares próximos, perder irmãos, pais, vós, cuidadores, né? A gente olha para as crianças enlutadas, a gente pensa no dia a dia nosso que as crianças ficam enlutadas. Então, é isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? O luto das crianças. E quando eu falar crianças aqui, entendam crianças e adolescentes, certo? Pré-adolescentes. Toda a minha referência bibliográfica é em cima da Maria Helena Franco, que é uma psicóloga que estuda luto e é uma das pioneiras aqui no Brasil, e da Luciana Mazorra também, que é uma psicóloga do Instituto Quatro Estações, que também estuda muito o luto e o luto infantil, tá bom? Esse é um slide de uma videoaula que ela deu num evento do Transformação, que era a Semana de Sensibilização. A gente estava falando sobre o luto dos irmãos. Então, como que funciona mais ou menos o luto em cada faixa etária, né? De 0 a 2, de 3 a 5, de 6 a 9 e os maiores de 10, pré-adolescentes para frente, tá bom? Bom, de 0 a 2. A morte é uma ausência e uma falta. Mas nessa idade, a criança ainda está aprendendo quem é ela separada do cuidador, normalmente a mãe, né? Então, tem uma fase que ela não se vê nem sendo outro ser que não seja mãe. Depois tem aquela separação e tudo mais. É uma fase, por exemplo, que acho que todo mundo deve ter passado e conhecido, que é a fase do esconder, né? Que você faz assim, ela já acha que você não existe mais. Você faz assim, ela fala, achou, né? E ela fica nessa brincadeira do esconder e do achar, é uma coisa que faz parte, mas ainda para ela é a questão do jogo, tá? Porém, nessa idade, ela é sensível ao clima da casa. Então, se a casa está enlutada, ela sente. Ela sabe o que está acontecendo, ela sabe que tem alguma coisa errada, né? Ela pode reagir por meio do corpo.
através de adoecimentos, perda de apetite, perda de sono. Então, a criança ela vai vivenciar o luto da maneira dela. Mas a gente tem que ficar atento, porque ela vai sentir. E a gente tem que olhar para ela, né? As pessoas falam assim, ele nem está sentindo. Então, ele está sentindo. E uma coisa que acontece com a criança é que, conforme ela vai crescendo, ela vai... Sabe rota que você vai recalculando? Ela vai recalculando esse luto também. Ela vai entendendo essa morte de maneiras diferentes durante as fases dela, tá? O crescimento dela. Bom, de 3 a 5, segundo Piaget, é mais ou menos a fase do pré-operatório, né? A criança está desenvolvendo, mas ainda é tudo muito concreto para ela. Ela não tem essa capacidade de imaginar coisas abstratas. Então, ela é muito literal, ela tem essa linguagem concreta. Nessa fase, tudo ganha vida. Todos os desenhos dela, pode desenhar uma pedra, vai ter olhinho, ela tem essa fantasia, né? Essa parte do imaginário dela, ela é muito forte. Então, o super-herói morre e vive, então ela não entende essa questão do irreversível ainda, tá? Tudo para ela é reversível. Então, ela vai entender as coisas de maneira literal. E é aí que, no meu entendimento, a gente começa a cometer os principais erros de quando a gente vai lidar com o luto da criança. Se ela entende as coisas de maneira literal, e você falou que aquele ente querido que faleceu virou estrelinha, você só falou isso, ele virou uma estrelinha. O que ela vai entender? Que virou uma estrelinha. Que ele foi para o céu, ele vai entender que foi para o céu. Então, ele é muito literal. Tem uma história. Eu perdi uma filha, né? E ela está enterrada ali no São Bento. E eu passando com a minha mais velha lá, eu falei assim, passando de carro com ela, falei, filha, é aqui que o corpinho da sua irmã está enterrado. Aí ela virou para mim e falou assim, e a cabeça? Nem eu tinha entendido que ela estava separada. Eu falei, o corpinho. Ela, mas e a cabeça? Aí que eu me toquei que ela estava separando. Falei, não, filha, está tudo, da cabeça até o pé está ali, enterrado. Porque ela tinha essa idade, mais ou menos, tá bom? Então, a gente tem que ter esse cuidado especial em como falamos com eles. É lógico que a gente não vai usar o mesmo linguajar que a gente usa com um adulto, por exemplo. Mas, olha, o corpo estava doente, ele não consegue viver aqui na Terra entre nós, então ele morreu. Então, a palavra morreu, ela é importante, né? Ele faleceu, ele não vai voltar mais. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E eles são mais atentos às reações dos adultos e vão tentar poupá-los do sofrimento. Então, eles têm essa questão. Então, eu estou chorando, a criança vai vir e falar assim, ou ela vai fazer uma piada, ou ela vai falar, não chora, e a gente vai ficar todo derretido, olha, ela tá, como ela está, né, cuidando de mim, mas porque ela não quer ver a gente sofrendo também. Mas, não, oi. Pode, vamos ver se eu consigo responder. Eu entendo que não. E a gente tem que aproveitar as situações do dia a dia para a gente já ir mostrando para essa criança que isso é o ciclo da vida. Então, aquela folha seca que está no chão e que a criança está brincando, você fala, filha, sabia que essa é uma folhinha que já morreu? Ela estava viva ali na árvore, mas, olha, aquele bichinho, um inseto que está morto no chão, a gente já pode ir aproveitando essas situações para usar esse termo com ela, para que ela naturalize. Não que vá achar banal, mas que ela entenda que é o ciclo da vida, que é o que a gente conversa aqui. Toda palestra a gente fala que a gente está estudando para evoluir. Evoluir quando? A gente morrer e for para o plano espiritual. Então, a gente tem que usar o termo correto. Ou faleceu, ou morreu, é a mesma coisa. E a gente ir com ela... E tudo bem a gente ter errado já.
né? Porque é o desconhecimento, a gente faz o que vão falando, o senso comum. Eu já errei muito, então, tanto é que minha filha, depois eu vou falar de todo o processo, ela não fez nem metade do que ela... se eu tivesse conhecimento de hoje e passasse por uma perda, eu faria, né? Por isso que a educação para a morte é algo que a gente tem que ter a liberdade de conversar. A médica paliativista e geriatra, a Quintana Soares, como que é? Eu não lembrei o nome. Nossa, agora Maria Cláudia, lembra do nome? Ana Cláudia Quintana Arantes. Ana Cláudia Quintana Arantes, ela fala muito. Então, tem um livro que, se vocês não leram, eu recomendo muito, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu já falei desse livro aqui. É um livro desse tamanhinho aqui, assim, ó, que eu falo que tem que ser livro de cabeceira e leitura obrigatória para prestar vestibular, para fazer todo mundo ler. Porque lá ela conversa, ela fala que a morte tem que ser uma conversa no almoço de domingo. Ai, credo, Perla. Como você gostaria de ser velado? Quais são as suas vontades? Olha, se eu morrer, eu vou deixar as minhas redes sociais para você. Se eu morrer, ou você faz um memorial, ou você cancela tudo. A gente tem que conversar. Ainda mais nós espíritas que acreditamos que é só uma passagem. Mas é difícil. Por isso que eu falei que é um tema que a gente vai sambar na cadeira. Tá? Eu estou falando assim, parecendo que está fácil, porque já estou estudando isso há bastante tempo. Certo? Então, cada um no seu tempo. 6 a 9. Aí ela já vai começar a entender esse pensamento concreto de que a morte é algo irreversível. Tá? Ela vai entender o que causou aquela morte. Então, se foi um acidente, se foi uma doença, se foi uma fatalidade qualquer, ela vai ter essa consciência da causalidade, que isso pode causar a morte. Tá? Ela vai estar... como que eu posso falar? Ela vai estar mais acessível às mídias, à escola, ao que os colegas falam, o que a mídia fala, até a maneira como os outros lidam com isso. Então, ela vai ter mais acesso. E ela vai estar numa fase de mais curiosidades, vai fazer mais perguntas. Mas morreu por quê? Não dava para fazer outra coisa? E os ICs que a gente tem, já começa nessa fase. Ela vai querer perguntar. Tá? E ela, como eu disse, ela vai ser influenciada pela escola, pela mídia, ela vai buscar outras informações. E aí, uma crítica que eu faço às escolas, e eu pertenço à escola, eu sou professora, a gente se prepara para conversar sobre isso com os alunos? Não. A escola, das escolas que eu conheço, que não são poucas, eu não conheço nenhuma que tenha um projeto que ajude as crianças, para adolescentes a lidarem com a morte. A não ser que eles fazem, no caso é o estado que eu tenho minha maior carga horária, aconteceu a tragédia do tiroteio de que entraram lá, aí vão falar alguma coisa. Né? Mas quantas e quantas vezes a criança vem, né, com algo difícil, né, com uma perda grande, assim, e a gente segue o barco como se nada tivesse acontecido. A gente nem toca no assunto, e aí eu vou conversar sobre isso também. E aí, acima de 10 anos, ele já consegue abstrair as coisas, entender ideias abstratas, tá? Que vai entender que a morte é algo que vai acontecer com todo mundo, inclusive ele pode gerar um medo dele morrer. Né? Ele começa a falar, mas eu também morro? Aí a gente tem que tentar acalmar, né? Não, sim, todos morremos, mas a gente tem uma vida inteira, né? A gente também não, como você falou desse medo, né? A gente não vai viver só falando disso, tá bom? E nessa fase também já podem apresentar comportamentos de risco de ideação suicida, por exemplo. Muitos adolescentes, eu tenho visto casos de 11, 12 anos, morrendo por suicídio. Que eles já entendem e conseguem perceber esse comportamento, como que eu falo, de como ele pode causar isso. Né? Então, ele vai entender que ele também pode morrer, pode gerar angústia, e ele consegue elaborar coisas mais abstratas, como a dicotomia corpo-espírito. E aí a continuidade não corpórea. Entra aí
a questão das religiões, por exemplo. Ele vai entender, quando a gente fala aqui para ele, olha, temos um corpo físico e uma alma, um espírito, né, que o espírito é a alma, a alma é o espírito encarnado, ele já consegue entender essa separação, de que eu morro, o meu físico, mas existe algo que continua. Tá? Nessa idade a gente já consegue. E quais são os fatores dificultadores para a criança lidar com esse luto, né? Então, da parte da família, dos cuidadores, dos responsáveis, não fornecer a informação correta a respeito da morte. A gente tenta esconder as coisas deles, não adianta. Eles sabem. Então, a gente tem que ser verdadeiro com eles. A atitude de negação do sofrimento por parte da família. Se a família é uma família que não conversa sobre morte, que fala, morreu, vamos pôr debaixo do tapete, ninguém vai lidar com isso, porque é muito difícil lidar com isso. É um trabalho de luto, é muito difícil. Então, se a família não dá acesso às emoções, ele também não vai se permitir. Tá? Não compartilhar o luto com a criança. Então, nossa, quantas vezes eu não converso? Eu não choro na frente da criança. Por que não? Você chorar, explicar o porquê você está chorando, vai fazer com que ela, quando passe um momento, eu preciso chorar, ela vai saber que ela pode, que ela vai ser acolhida. Se eu finjo que nada está acontecendo, se eu não mostro isso para a criança, é lógico, né, que muitas vezes a gente não vai entrar nesse desespero. Aí o desespero é uma outra questão, mas a tristeza, ela vai achar que quando ela estiver triste, ela também não vai poder chorar. E já imagina isso na nossa cabeça? Acontece muito com quem na nossa sociedade isso? Com os homens. Homem não chora, homem não sente, homem tem que ser forte. Então, a dificuldade dos meninos em lidar e expressar sentimentos são maiores do que as meninas. Né, que é o sexo frágil, que pode chorar, que pode sentir, que tudo mais. Né? A exigência consciente ou inconsciente de que a criança ocupe o lugar do ente perdido, né, o genitor, o irmão. Isso acontece muito, eu trabalho mais com a perda gestacional e neonatal, se fala assim, no meu caso, eu tenho a Clara, que é mais velha, e perdi a Heloísa, que é a caçula. Então, a Clara teria que ocupar o lugar da Heloísa. Você não pode sofrer porque você tem a Clara. Clara, você tem que ser a alegria dos seus pais, porque eles estão sofrendo porque perdeu a sua irmã. Gêmeos sobreviventes, quando numa gestação múltipla, um morre e o outro sobrevive, aquela criança ocupa totalmente o lugar da outra. Essa família não é autorizada a sofrer de jeito nenhum pela sociedade, porque, afinal de contas, tem um bebê no braço. Né? Ou então, quando a gente quer substituir aquele filho através de uma nova gestação, sem lidar com as questões. Não tem problema nenhum você engravidar novamente, se for uma vontade, mas não para substituir aquele outro. Então, aquele que nasce depois também carrega, às vezes, o luto daquele irmão, que ele tem que ser o arco-íris. Tanto que arco-íris é um termo muito popular, usado na perda gestacional e neonatal, que a gente não concorda, justamente por jogar nessa criança um peso que não é dela. Né? Circunstâncias da morte também podem ser... Na verdade, quando a gente fala de luto, a gente tem vários atravessamentos, né? De raça, de gênero, de condição social, se é um luto validado, se é um luto não validado socialmente. Existem várias coisas aqui, de que a gente ficaria um mês falando. Né? Mas o que pode dificultar? As circunstâncias da morte. Se é uma morte que a gente não esperava, né? Um acidente, por exemplo, uma morte violenta, uma morte prematura, desse bebê, por exemplo, desse irmãozinho que estava para nascer e não nasceu, morreu no ventre, ou nasceu e morreu. Né? A criança ver a situação dessa morte violenta, vamos pensar nas comunidades que temos pelo Brasil, onde a violência é, infelizmente, algo muito presente, o quanto que é difícil para essas crianças. E a gente olha essas crianças... Segredo a respeito da causa da morte. Morreu, mas morreu do quê? Morreu. Não dá abertura para a criança saber a verdade.
E aí a criança vai entender que aquela família não é confiável para ela expressar e falar e perguntar e tudo mais. A gente tem que ser verdadeiro, por mais que doa, e eu vou falar isso depois. A morte tratada na família como um tabu, então se ninguém fala, a criança também vai entrar nessa. Ninguém fala de morte, porque a gente está atraindo a morte. Será, né, que a gente está atraindo a morte? Se a gente tem a nossa fé, a gente sabe que ninguém bate as botas. Se a gente, né, caminhar dentro dos ensinamentos de Jesus, ninguém vai bater a bota antes da hora que é para ir. Né? A não ser que eu provoque um suicídio inconsciente, a não ser que eu provoque alguma outra coisa que acelere esse meu processo de desencarne. Se a situação de morte houve descuido real por parte do genitor, então, no caso da perda dos pais, né, algum acidente, ele soube que... um exemplo, o pai estava dirigindo embriagado, né, algo que sabia que corria o risco. E o desejo consciente e inconsciente de morte por parte do genitor. Então, ele percebe, sempre falava. Né? Então, são causas... Aí é coisas mais específicas, é só para dar um exemplo de o que pode atrapalhar. E quais são as nossas barreiras e desafios nessa comunicação? Que a gente tem os nossos mitos. Se ninguém fala para a gente, olha, isso é um mito, a gente fala, isso é um mito? Eu não sabia, a gente carrega como verdade muitos mitos. Então, o primeiro mito, criança muito nova... desculpa, está errado lá. Criança muito nova é ou incapaz de compreender a morte. Então, eu acho que eu nem vou falar nada, porque ela não vai entender. Eu nem vou falar nada, porque é muito nova, né? Eu ouvi assim, para de falar disso com a Clara, porque assim ela esquece. Como que ela vai esquecer? É a irmã dela. Não tem como, está presente na nossa casa. Então, a gente não vai. Então, isso é um mito que a gente tem que... quebra de paradigmas. Outra coisa, criança não vivencia o luto com a mesma intensidade do adulto. É outro mito. A gente não vivencia as coisas iguais. Lembra que eu falei que cada um é de um jeito? Com a criança também. A criança, eu vou mostrar o próximo. Um dos modelos de luto, né, esse modelo dual do luto, é um modelo que eu gosto bastante, ele fala que o luto é um pêndulo. Né? Que hora está de um lado, hora está do outro. Ele vai para a orientação para a perda, que é aquela hora da sofrência, vamos dizer assim, né? Numa linguagem mais simples. É a hora que a gente vai sentir, que a gente vai chorar, que a gente vai... Né? É a parte do sentimento. Quando a gente vai estar elaborando, a gente vai querer reviver, rememorar, vai querer falar sobre esse ente querido, a gente vai ficar passando aquela situação vezes e vezes na nossa cabeça. Tá? O outro lado é a orientação para a restauração, onde a gente começa a reaprender a viver sem aquela pessoa. A gente está reconstruindo a nossa vida sem aquela pessoa. Aí é a hora que a gente vai... começar a ter que lidar com as coisas do dia a dia, né? Porque a vida, ninguém para o mundo porque eu estou enlutado. Então, a gente, de repente, vai ter que voltar a trabalhar, retomar as tarefas do dia a dia, fazer coisas novas, se distrair. Eu vou para uma festa. E aí, acho que tem aquele outro mito, né? Se você está feliz rápido demais, é porque você não sentiu. Se você está muito triste por muito tempo, é porque você é fraco. E nunca está bom. Né? Mas não é. A gente vai... esse pêndulo, né, a gente vai indo de um lado para o outro. Geralmente, as mulheres pendem mais para esse lado do sentir e, geralmente, os homens pendem mais para cá. Então, ele vai trabalhar, ele vai sair, ele vai distrair, e a mulher vai ficar mais no sentir. Geralmente. Tá? E aí, normalmente, a função do casal é um puxar o outro para esse equilíbrio. Né? De conversar e entendendo que, não, vem cá, mulher, vamos hoje sair para tomar um café lá fora. O homem, vem cá, o que você está sentindo hoje? Como que você está? Você consegue colocar em palavras? Você consegue falar sobre sentimentos? E aí, conversando. Tá? Só que a criança, ela transita entre um e outro muito rápido. Então, agora ela está aqui no portal brincando. Ela vai chegar no carro, ela vai chorar.
Aí depois ela vai sair do carro como parecendo que ela nem chorou no carro. Então, as pessoas acham que a criança não está sentindo na mesma intensidade, tá? Outro mito. Esconder a morte vai proteger a criança do sofrimento. Sabe aquela coisa do que os olhos não veem, o coração não sente? Não funciona. Porque lembra que lá desde bebê ela já sente? Ela já sabe, ela percebe. E a gente aprende pelo exemplo, tá bom? Então, não vai proteger a criança do sofrimento. Mas aí a gente tem as nossas inseguranças, né? O que eu vou falar para ela? Como que eu vou falar para ela? Quando que eu vou falar para ela? Então, o como eu vou falar, o que falar, agora vocês aprenderam. O que vocês vão falar para ela? A verdade. Né? A gente vai falar a verdade para ela, das maneiras de cada idade. Né? Eu vou baixar, se é com uma criança pequena, Quem vai falar para ela? Quem tiver mais condições. Geralmente, o ideal seria aquelas pessoas que ela tem mais afinidade. Mas, por exemplo, são pais que perderam o filho e não têm condições de falar com o outro filho. Então, quem pode assumir? Qual é a rede de apoio que pode assumir isso? Né? Tem que ter alguém. Como falar? Sempre respeitando essas questões que a gente conversou lá no começo, da idade, falando a verdade. Também a gente vai perguntando para ela, deixa ela meio que falar o que ela quer saber naquele momento. A gente não precisa, a gente pode... Quais são as suas dúvidas? O que você quer saber? A gente vai conversando com ela nesse sentido. E quando falar? O mais rápido possível. Ela percebe um monte de gente chegando na sua casa, chorando, e ela não está sabendo o que está acontecendo. Então, ela tem que saber assim que possível, tá? A criança, ela também tem os seus medos e suas inseguranças. Ela tem medo de chatear os pais e o desejo de protegê-lo. Ah, não vou falar, porque toda vez que eu falo, minha mãe chora. Ela tem esse medo. Então, se a gente explicar para ele que chorar está tudo bem, a gente pode chorar junto porque a gente está triste, isso ajuda a criança, tá? Ele tem medo que os pais morram. Isso é normal. Então, às vezes, ele vai fugir disso também. E como defesa, essa insegurança, ó, eu vou me proteger, não vou falar, porque senão vai acontecer. E aí a gente tem que ir ajudando a criança a desconstruir isso. O que facilita, então, as crianças? E talvez eu vou ser repetitiva nessas questões, tá? A possibilidade de expressão dos sentimentos na família e ou em situação psicoterápica, porque às vezes a família não tem condições, mas ela pode recorrer a uma ajuda profissional, tá? Esse ambiente forte não é um ambiente que não sente, que não expressa. É um ambiente que, apesar de tudo, estão juntos e abertos e um apoiando o outro, tá? Reconhecer que a criança fica enlutada. Então, se a gente hoje, saindo daqui, todo mundo hoje já vai ter consciência que criança fica enlutada. E aí a gente vai poder ajudá-la de uma melhor maneira. De novo, oferecer segurança através da verdade e da informação. Gente, é a mesma coisa com a gente. Quando você percebe que alguém não contou tudo para a gente não fica desconfiado daquela pessoa? Fala, está me escondendo coisa. Não posso confiar nela. A criança é a mesma coisa. Permitir e encorajar que a criança faça perguntas, respeitando o tempo dela. Isso em todas as situações. Tudo que eu estou falando aqui é sempre sentindo, né, a criança. Então, permitir e se colocar à disposição para responder. E quando não souber, não sei. A resposta é não sei. Se dá para procurar a resposta, ó, eu vou procurar, se não dá, se foge da minha compreensão, é não sei, não sei. A gente não sabe tudo. Isso também é importante a criança entender que a gente não controla tudo. Então, eu tenho que oferecer estabilidade, previsibilidade e disponibilidade. O que seria isso? Estabilidade. Ela tem que, dentro do possível, manter a vida que ela tinha até então. Que, às vezes, numa tragédia onde você perde a casa, você não consegue morar na mesma casa. Muitas pessoas que perdem um ente querido não querem voltar para casa, não se sentem bem. Mas para a criança é importante. E aí vai ter que ter aquela negociação da família, de manter o quarto dela, de manter o espaço seguro dela, tá?
A previsibilidade, você falar para a criança o que vai acontecer. Olha, a gente vai num velório, olha, o seu papai está doente, a gente vai no hospital visitá-lo, ele está assim, assim, assado, a gente vai se despedir dele, ou a gente vai fazer uma visita para ele. Então, a gente informar a criança o que ela vai encontrar. Tá? E se colocar disponível para a criança, para os sentimentos da criança. Manter a rotina da escola. Se a criança quiser ir para a escola e tiver alguém para levar, manda para a escola. Mas avisa a escola do que está acontecendo. O ideal seria a escola estar preparada para acolher essa criança, porque ela vai, talvez, apresentar comportamentos diferentes do que ela apresenta dia a dia, porque ela está enlutada. Beleza? Possibilidade de participar de rituais, inclusive nas despedidas nos hospitais. Tornar a perda mais concreta e palpável. Aí outro paradigma. O tio falou que lembrou lá de... Quantos anos atrás, tio? 70 anos atrás. Onde era o velório naquela época? Em casa. O velório, você colocava o caixão no meio da sala. Criança passava embaixo do caixão, criança voltava, criança não sei o quê. Criança estava ali, fazia festa. Aí, saía de casa, passava o... Como que chama? Na rua? Cortejo. Cortejo na rua. Todo mundo abria a janela, via aquele caixão passando. Com o passar do tempo, a gente foi hospitalizando a morte. E cada vez mais deixando ela privativa. Né? Se morre dentro do hospital, se faz velório numa salinha separada, ninguém, assim, hoje mais privativa ainda, né? Tem uma salinha da salinha, e aí a gente vai escondendo a morte deles. Ah, mas vai levar em velório? Se a criança desejar, né, explicar, não, vamos se despedir, sempre respeitando, mas é importante que a gente faça esse processo. Tá? Eu vou mostrar umas fotos agora, que são fotos do trabalho que a gente faz de sensibilização com a perda gestacional e neonatal, porque o luto perinatal, que é de quando a gente perde um bebê na gestação ou logo após o nascimento, ele tem algumas especificidades, né, que outro dia a gente pode conversar, mas acho que eu já falei alguma vez, que é o luto do que você não viveu com aquela criança, né, o luto de criar, e a gente tem que tentar criar memórias, as melhores memórias possíveis no pior momento de todos, que é o momento da morte daquele bebê, quando a gente esperava a vida, ele vem a óbito. Então, eu vou mostrar algumas imagens dos irmãos. Como a gente pode fazer esses irmãos participar desses rituais de perda, inclusive nos hospitais, nos velórios, e tudo, ou depois, tá bom? Então, aqui está a Natália, os gêmeos, e a Elise. Inclusive, a Elise fez aniversário. A Elise é essa bebê que está no colo da Natália. Ela fez 5 anos de céu-versário, como a gente fala, né? A Elise tinha síndrome de Patal, que é uma síndrome grave, ameaçadora da vida, da continuidade da vida, porque hoje a gente também não usa mais incompatível com a vida, como termo, né? Porque a Natália sempre falou, mas ela está viva aqui dentro. Vocês estão falando de que vida? E essa é uma questão muito grande. A Natália, por já saber que o prognóstico da Elise seria o falecimento logo após o nascimento, ela conseguiu preparar o parto dela e um cuidado paliativo para a Elise, para que ela pudesse viver no colo da Natália enquanto ela tivesse condições de vida. Então, ela escolheu não ter nenhum procedimento invasivo, de entubar, de pôr na máquina, porque ela sabia que não seria esse prognóstico, tá bom? Então, os irmãos puderam ir conhecer a Elise já tinha falecido, a tia, que era de outra cidade, veio conhecer a Elise, a irmã pôde se despedir da Elise, pegar no colo e participar. Se vocês falassem, se eu tivesse na plateia, há 9 anos atrás, e alguém estivesse falando isso para mim, eu ia falar, nossa, que doideira, que macabro, que bizarro, né? Precisei passar aqui, ó, na pele, para entender que hoje eu daria tudo para ter uma foto dessa com a minha filha. Daria tudo para que a Clara pudesse ter conhecido a Heloísa, mesmo que fosse já falecida. Então, assim, é o que eu falo, aprendizagem, tá bom? E você acha que a Bia está triste aqui, com esse sorriso?
A Bia está mó feliz de conhecer a irmã, né? Essa aqui é a chará da minha filha, a Clara, eles são de São Carlos, com a foto da Helena, que também é a irmãzinha que nasceu, a gente fala nasceu em silêncio, natimorta, né? Nasceu dormindo, nasceu já sem vida. No túmulo. Levou desenho, né? Porque eles querem conversar, eles querem expressar esse momento. Tá? Eles querem participar, e essa é uma maneira que ela pode. A Clara não conheceu a Elis fisicamente, porque também na maternidade não se tinha. Elas estavam num quarto do lado, mas a equipe não estava preparada para falar, olha, é importante, vocês querem? Não teve isso. Então, a Ana e o André fazem a Clara participar de outros jeitos. Participando do plantio que a gente faz do Bosque Transformação, né, que são árvores em homenagem a esses bebês que partiram. Então, a Clarinha ali, junto com a foto da Helena, participando do ritual pós, né, que a gente vai ressignificando. Aqui é uma fotógrafa de Belo Horizonte, a Paula Beltrão, que acompanhou o parto desse bebê no hospital também. E aí ela pergunta, né, na postagem, qual o sentimento que elas te passam? Amor, afeto, carinho? E se eu te falasse que todos esses bebês dessas fotos já não mais estão com vida e que suas histórias e de suas famílias foram acolhidas por mim pelo trabalho do Grupo Colcha, que é o grupo de Belo Horizonte? Sim, esses bebês partiram. E ela pergunta, né, saber disso agora muda o seu ponto de vista em relação aos seus sentimentos? Te choca? Né? Enfim, pode ser que para alguns choquem. Mas para a família, onde muitos veem dor e macabro, a família vê amor. E aqui também sou eu, a Clara e o Matheus, é uma foto mais antiga. E a Clara, foi a primeira vez que eu levei ela lá e a gente foi ajudar a cuidar do túmulo. Ela pegou a caneta para reforçar. E aí lá a gente teve a oportunidade de conversar, que a avó estava ali, o vô estava ali, o tio estava ali, a irmã estava ali, uma tia de 1 ano de idade, que a gente nem conversava, também estava ali, enterrada. Ela, no dia que ela... Não foi no dia que ela perguntou se estava só a cabeça dela, né? Só o corpinho onde estava a cabeça. Então, participar desses rituais é importante. Na Inglaterra, a Inglaterra é referência nesse acolhimento das famílias enlutadas pela perda gestacional e neonatal, que é o que eu conheço. E aí, na visita lá, eles mostraram esse kit dos irmãos. Então, quando um irmão perde o outro irmão, né, no caso, por exemplo, da Clara, que era mais velha e estava perdendo a Heloísa, eles têm um kitzinho para a criança ser acolhida. Então, um ursinho, um brinquedinho, um desenho, é um envelope com uma cartinha de condolências da equipe que está acolhendo. E o mais legal é esse monstrinho aqui, que não sei se dá para perceber que está com um zíper na boca. Então, a criança escreve o que ela está sentindo para o monstrinho engolir. Tipo, para o monstrinho ajudar ela a recuperar, né? Ajudar ela a retomar a vida. Então, só para mostrar para vocês, achei muito legal. Então, enquanto aqui no Brasil a gente está tentando ainda fazer a caixa de memória do bebê, né? E ainda a gente olha para a mãe, lá ele já olha para o pai, para o vô, para a avó, para o irmão, né? A gente vai chegar lá. Bom, aí como que a gente pode oferecer essa segurança, né? Com uma atitude flexível e empática. Lembra que eu falei do pêndulo? Enfrentamento voltado para a perda, enfrentamento voltado para a restauração. Quando é para a gente ajudar a fazer o enfrentamento voltado para a perda, é a gente poder falar. A criança pode... a gente pode perguntar para a criança como que ela está. A gente pode fazer atividades que remetam a esse irmão, ou esse pai, ou essa mãe, esse vô, essa pessoa que a criança quer, por exemplo, o plantio de árvores, um desenho, né? No dia 15 de outubro, a gente faz a Onda de Luz, que é acender vela em homenagem a esses bebês às 7h, que é um evento que a gente faz junto. Então, fazer a criança participar do jeito que ela quiser. Tá? E como a gente ajuda ela no enfrentamento voltado para a restauração? Estimulando ela na continuidade das atividades cotidianas, ir para a escola, ir para a natação, ir para brincar com o vizinho, ir na casa do primo, qualquer coisa que a criança já fazia, né? Manter esse contato com os amigos e manter o momento de diversão. Muitas vezes o cuidador, né, o pai e a mãe vai estar destruído,
mas vai levar no parquinho, vai levar, né, numa festinha, para ajudar a criança a conseguir também ter esses momentos. Então, aqui só uma das maneiras, né, exemplos de como a criança manifesta o luto. Por medo, ansiedade de separação, protesto, tristeza, choro e saudade, raiva, retraimento social, sensação de presença do falecido. Isso se ela não for médium, né? A gente pode já colocar aqui também. Regressão, então, às vezes, já tinha saído da fralda, volta para a fralda, já estava lendo, parece que não lê mais, né? Algumas coisas desse tipo. Culpa. Fui eu que desejei que ele morresse, é por minha causa que ele morreu. Então, a gente pode pensar nisso, pesadelos. Respostas físicas à perda, tipo as doenças, acidentes, hiperatividade, diminuição de autoestima, dificuldade de concentração, distúrbios de aprendizagem, acidentes, cuidado compulsivo, né, aquele excesso de cuidado, indiferença, e parece que nem é algo que nem aconteceu, e depressão, tá? Quais são os indicadores de que a criança está indo bem nesse trabalho de luto dela, elaborando esse luto? Quando você percebe que ela está expressando os sentimentos com naturalidade. Então, ela pede para ver foto, ela pede para ver vídeo, ela pede para fazer alguma coisa que ela fazia com aquela pessoa. Então, isso é um sinal que ela está elaborando. Ela usa as brincadeiras para elaborar, então você percebe que ela está lá no faz de conta dela, ou no desenho, ou na brincadeira com bonecos, ela está contando aquela situação do que aconteceu, né? Ela está expressando de alguma maneira que aquele bonequinho que era a mãe morreu, ou o irmão, enfim, ela está brincando. Ela fala sobre essa pessoa e faz perguntas, então, sempre respeitando a questão lá que a gente viu no começo das idades, tá bom? E mantém um bom desempenho na escola. Então, isso são indicadores de que a criança está conseguindo elaborar o seu luto. Mas, quando que eu devo pedir ajuda? Né, o que eu percebi nela que eu falo, aqui sozinho em casa não dá, eu preciso pedir uma ajuda profissional. Se a criança fica doente com frequência, sim, a criança fica doente, mas você percebe quando a frequência está demais, né? Quando ela está sempre mentindo, você percebe que ela começa a mentir o tempo inteiro. Quando ela está sempre indiferente, parece que ela não fala, não pôs a pedra em cima. Isso é problemático. A gente tem que expressar de alguma maneira. Quando ela tenta ocupar o lugar desse ente querido, né, fazer a alegria da casa o tempo inteiro, né, como se fosse ela responsável agora por manter a casa unida. Quando os pais não têm condição, às vezes eu não estou dando conta mesmo. Então, eu preciso pedir ajuda profissional, porque eu não estou bem. Quando a gente não está bem, a gente precisa pedir ajuda. A gente tem que ser humilde o suficiente para falar, não dou conta. E isso é um tabu muito grande, especialmente, eu sinto, né, com relação ao espiritismo. Porque parece que a gente ser espírita, a gente já tem um entendimento de tudo, a gente tem que dar conta de tudo. E não é assim. A gente tem consciência de que a gente é um ser humano suscetível a tudo, a todos os sentimentos, e a gente tem que procurar ajuda quando necessário, quando a gente vê que a gente não está conseguindo sozinho. Acidentes frequentes, a criança está sempre caindo, sempre se machucando, você percebe que está frequente. Aí, nos mais velhos, você já percebe, talvez, um comportamento suicida, isso é mais difícil, né? Mas pode acontecer. Ela está com uma raiva extrema, um excesso de agressividade, ela não era assim, e você percebe que ela está assim. E ela se isola, ela não quer conversar com ninguém, ela não quer, né? Enfim, não quer mais nada. Então, peça ajuda. E aí, qual que é o lugar nosso aqui, né, da religião e da espiritualidade? A Maria Helena Franco, ela cita um outro estudioso, que é o Parks, ele fala, né, que a religião e a espiritualidade, elas nos ajudam enquanto recurso de enfrentamento, elas nos fortalecem, né, e nos proporcionam um melhor ajustamento após a perda. Lembra da restauração? A religião ajuda a gente. E ela contribui para a construção de significado. Então, como assim? Eu sou espírita, eu entendo que eu não vou morrer, o que morre é um corpo físico, eu entendo que eu sou
há uma possibilidade de eu me reencontrar com esse ente querido, dependendo de como eu me portar aqui, né? Então, assim, traz um significado para a gente. A gente entende, apesar de não ser fácil, que a vida continua, que faz parte, que ninguém morre antes da hora. Então, isso ajuda a gente a enfrentar, tá? Isso no caso aqui falando da gente espírita. E um outro facilitador da elaboração do luto da criança é ver como a família vivencia o luto, né? Ele pode ser facilitador ou dificultador. Então, se eu sou uma família que a criança percebe que, apesar da dor, eu continuo vivendo, que, apesar da dor, eu estou me esforçando para tomar um banho, estou me esforçando para comer, estou me esforçando para retomar minhas atividades, né? A criança percebe isso. Então, o Espiritismo fortalece a família e fortalece a criança. E a evangelização, a gente está voltando agora à evangelização. No começo, lembra que a criança, lá já com 10 anos, ela já entende os conceitos, né? Então, se a gente já está preparando ela, desde pequena, para ela olhar para isso, a gente vai estar ajudando ela, desde os pequenininhos. O clima fica melhor, a gente já vai evangelizando. A gente acredita, né, que a gente evangeliza almas, desde a gestação. Então, a gente pode estar ajudando. Fica a dica desse livro. Eu trouxe mais 2. Esses livros são para começar a falar disso com as crianças. Esse é da Luciana Mazorra. Tem um link do YouTube aí. Ele é um videozinho. Além do livro, que eu tenho, mas eu não achei. Deve estar emprestado. Ele é um livro que vai falar da relação de morte desse passarinho aí, que ficou doente, e como a criança ajudou, como a família ajudou, que é da Luciana Mazorra e da Valéria Tinoco. Então, além do livro, tem o vídeo no YouTube. Livro espírita. Vocês sabiam que Chico... Vocês olham esse livro lá, Além da Vida, vocês não sabem da história, mas já vou dar spoiler, né? É a irmã do Chico que morre. Então, vocês sabiam que o Chico Bento tem uma irmãzinha que morreu? Pois é. Então, esse aqui ele fala, vai usar essa linguagem da estrelinha, vai usar, mas a gente pode usar isso para começar a conversar e falar que, ó, não é que vira estrelinha, a gente pode explicar para ela o que a gente acredita, certo? Mas ela fica doente, tem esse processo, tem a tristeza dos pais e tudo mais. Esse aqui é lá do portal, viu, tia? Se quiser fazer promoção hoje, vai vender. Tem um outro que é espírita também, eu não sei se tem esse ali embaixo, que chama Os Dois Lados do Rio, que fala também dessas passagens, né, da morte dos avós, da mãe, até o próprio macaquinho morrer. Então, é legal também para vocês, tá? Aí uma frase do Chico: a morte é um grande mistério, tanta dor na despedida, mas quem morre perde o corpo, nunca perde a luz da vida. Eu ia pedir para o Domingos cantar aquela música que eu gosto de novo, né? E o Domingos, achei um absurdo ele ficar com dengue justo no dia da minha vez, achei, mas eu vou fazer o quê, né? Então é só uma mensagem, lembrando que as fotos são todas aqui de Araraquara, e eu agradeço muito que a gente consiga ver a beleza no nosso dia a dia, apesar da dor que, infelizmente, vai bater na porta de todo mundo. Se já não bateu, ainda baterá, sabe aquela? E a morte, como dizem, é a única certeza da nossa vida. O desencarne é a única certeza nossa aqui. Então, que a gente possa viver da melhor maneira. E quando o desencarne acontecer de alguém muito próximo, que a gente esteja minimamente consciente das coisas para conseguir se ajudar, tá bom? Desculpa logo esse tema no começo do ano, mas o Espiritismo, eu entendo que a função dele é a divulgação e o conhecimento e a educação, né? E, de certa maneira, ele faz essa educação para a morte, mas, às vezes, a gente precisa ser um pouquinho mais claro quando a gente fala dela. Tá bom? Então, obrigado, viu?